Nós estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira e esta leitura refere-se à lição que fala sobre os frutos da oração. Uma lição que estará falando com a Igreja do Senhor sobre a importância de nós levarmos uma vida de oração na presença do Senhor, porque a oração é o meio que nós encontramos para chegar até a Deus, para ter intimidade com o Pai, para falar com o Senhor. Eu quero agradecer cada um dos irmãos que acompanham esta leitura diária, que Deus possa estar falando ao seu coração, que essa palavra possa ir de encontro à sua necessidade e que não seja aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir, porque às vezes nós queremos de repente ouvir algo, mas Deus tem suas formas de falar conosco e às vezes o que Deus tem para falar não é aquilo que nós estamos querendo ouvir, mas que nós possamos pedir ao Senhor graça para que nós venhamos parar para ouvir a voz do Senhor, para que nós possamos estar constantemente vigilantes ouvindo o chamado do Pai. Agradeço também aos pastores, aos irmãos que fazem essa leitura diária. Que Deus recompense a cada um de vocês. O texto de referência desta leitura, ele se encontra em Isaías, no capítulo 62, os versículos 6 e 7, que diz assim: Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Nem estejais em silêncio até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Irmãos, quando nós olhamos na história de Israel, quando nós voltamos ali num momento histórico, nós vamos ver que havia homens que eram colocados sobre os muros da cidade, eles eram chamados de atalaias, ou em alguns textos nós vamos encontrar de guardas, como nesse texto aqui, e a função deles era vigiar a cidade, para que o inimigo não se aproximasse, para contemplar, para observar as fraquezas, os pontos fracos, para que eles pudessem estar atentos quando o inimigo estava se aproximando, para que aquela cidade não viesse a sofrer graves consequências na mão dos inimigos. E quando se fala em guardas, em atalaias, hoje a Igreja do Senhor, nós enquanto Igreja do Senhor, nós recebemos a oportunidade de ser participantes do corpo de Cristo quando nós vamos para o Novo Testamento através do sacrifício de Cristo. E nós precisamos em nossa vida espiritual estar na função de atalaia, estar constantemente vigiando. E aqui ele fala sobre a importância da vigilância em relação à oração. Nós vamos ver que no livro de Efésios há um texto que fala, há um versículo que fala sobre a questão de estarmos constantemente em oração, de orar em todo o tempo. E orar em todo o tempo significa depositar a nossa confiança no Senhor, significa elevar os nossos pensamentos todo o tempo ao Senhor, colocar o Senhor no centro da nossa vida, estarmos constantemente vigiando. E a oração, ela é um dos recursos que nós temos para entrar na presença do Senhor, para estar constantemente vigiando, para que nós possamos vencer o pecado, para que nós possamos blindar a nossa casa, blindar a nossa vida de sermos atacados, de deixarmos brechas para o inimigo. Aqueles atalaias, eles estavam constantemente vigiando, porque quando o inimigo se aproximasse, eles já estariam prontos para agir, prontos para avisar, para que o inimigo não viesse a descobrir os pontos fracos, para que o inimigo não viesse descobrir meios de entrar naquela cidade, saquear aquela cidade e arruinar a vida daquele povo.
Na nossa vida espiritual, a oração é uma forma de nós conectarmos com Deus e de nós evitarmos que o inimigo venha encontrar brechas na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, para que ele não venha trazer um fracasso para a nossa vida espiritual. É através da oração que nós vencemos o pecado, que nós vencemos o mal, que nós intercedemos pelos nossos. Ali aquele povo, aqueles homens estavam sobre aquela cidade e eles eram vigias, eles eram guardas, também responsáveis pela vida daqueles que estavam dentro daquela cidade. E nós precisamos estar como guardas, vigiando, orando, suplicando a Deus em todo o tempo e reconhecendo que nós somos fracos, que nós somos pecadores, que nós somos falhos, mas que é a misericórdia de Deus que nos alcança, mas que a graça de Deus nos alcança e nos faz perseverar neste caminho. Vamos interceder pelos nossos, não vamos estar em silêncio, não vamos estar calados, mas vamos suplicar a Deus, vamos pedir ao Senhor que nesses últimos dias Ele venha avivar a sua obra, Ele venha avivar a tua igreja, Ele venha avivar a cada um de nós, para que nós possamos estar abundando na graça do Senhor, para que nós possamos ser abundantes na presença do Senhor, porque onde está abundando a graça do Senhor, onde há abundância da graça do Senhor, nós sabemos que o pecado não tem oportunidade de fazer morada. Nós sabemos que as coisas deste mundo não têm oportunidade de fazer morada. Vamos fazer a nossa parte, vamos ser atalaias na presença do Senhor, vamos guardar a nossa fé, guardar a palavra do Senhor, vamos preocupar com a nossa vida espiritual, vamos ter uma vida de oração na presença do Senhor, para que nós possamos alcançar a misericórdia do Pai. Que Deus abençoe os irmãos, fiquemos com esta palavra. Deus abençoe a cada um de vocês.